Nunca imaginei que meu aniversário de 22 anos se tornaria o dia em que meu mundo se despedaçaria. Uma única mensagem do meu pai virou tudo de cabeça para baixo. As palavras frias queimaram como uma marca. Vendi seu notebook. Manuela precisa de um telefone novo. Seja grata por estarmos te alimentando. E o golpe final. E mais, você vai pagar a faculdade dela. $6.000 até sexta-feira. Meu de jeito nenhum encontrou uma resposta instantânea e implacável. Então suma daqui. Você está cortada. Saí sem dizer uma palavra, tentando não deixar as emoções me dominarem. Na manhã seguinte, eles encontraram o que eu havia deixado na mesa. Agora minha irmã está em pânico, seus olhos vagam, cheios de medo, e minha mãe grita, sua voz tremendo de raiva e medo? Mas antes de contar tudo em detalhes, escrevam nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Meu nome é Bruna Oliveira e, até recentemente, eu era uma estudante universitária comum de 22 anos, tentando desesperadamente terminar meu último semestre, dividida entre 2 empregos de meio período. Eu economizava cada centavo, sonhando com meu próprio cantinho, mas meus pais insistiram que eu ficasse em casa, para economizar. Como vocês logo perceberão, essa economia se voltou contra mim. A manhã do meu aniversário começou como de costume. Acordei com os primeiros raios de sol, vesti meu uniforme de garçonete, tentando não fazer barulho, desci as escadas. Na cozinha, pairava o aroma de café fresco e minha mãe, Carla Oliveira, sem tirar os olhos da tela do celular, me lançou um feliz aniversário, Bruna. Obrigada, mãe, respondi, esperando algo mais. Um cartão? Um pequeno presente? Nada. Apenas um olhar distraído e as palavras. Não se esqueça de levar a Manuela para a casa da amiga. Ela nem sequer levantou a cabeça de suas redes sociais. Eu apenas balancei a cabeça em silêncio, engolindo a amarga decepção. Já deveria estar acostumada. Na mesa da cozinha estava meu MacBook Pro, meu orgulho, minha alegria. Eu o comprei 3 meses atrás, me privando de tudo, guardando cada gorjeta suada que ganhava no café. Nele estava toda a minha vida, minha tese, meus pedidos de emprego, meu portfólio, minhas fotos. Tudo o que importava para mim. Fechei a tampa com cuidado e guardei o notebook com carinho na minha bolsa antes de sair da cozinha. Este não era o primeiro aniversário ofuscado pelas necessidades da minha irmã mais nova, Manuela. Aos 16 anos, eu sonhava com uma festa modesta, mas ela foi cancelada no último momento por causa de um torneio de futebol repentino de Manuela. E foi aí que aprendi a engolir a mágoa e sorrir através das lágrimas. Quando completei 18 anos, o dinheiro que meus avós haviam guardado para minha formatura pareceu evaporar no ar, transformando-se no pagamento inicial do carro de Manuela. Aos 21, eu já não esperava nada de especial. No nascer do sol, onde eu me matava de trabalhar todos os dias, reinava o caos habitual, mas meus colegas se lembraram do meu aniversário. Tânia, nossa fada da cozinha, fez cupcakes, e Ricardo Almeida, meu gerente, até me deu um pequeno vale-presente para minha livraria favorita. Você é uma das mais esforçadas, disse Ricardo, e seus olhos gentis brilharam sinceramente. Nós te valorizamos muito. Essas palavras simples significaram mais para mim do que ele poderia imaginar. Em algum lugar desta vida, meus esforços estavam sendo notados. No meu curto intervalo, sentada no beco dos fundos da lanchonete com uma xícara de café, senti meu telefone vibrar. Uma mensagem do meu pai, Francisco Oliveira. Vendi seu notebook. Manuela precisa urgentemente de um telefone novo. Seja grata por estarmos te alimentando. Fiquei paralisada, olhando para a tela, sem acreditar no que via. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava ligar para ele, mas ele não atendia. E então, outra mensagem, como um soco no estômago. E sim, você vai pagar a faculdade da sua irmãzinha. $6.000 até sexta. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Meu notebook, ganho com muito esforço, comprado com meu próprio dinheiro, vendido sem um único desculpa. E agora eu tenho que pagar a faculdade dessa inútil, que reprovou em 3 matérias seguidas porque preferia festas a livros. A raiva ferveu dentro de mim, me sufocou, as lágrimas queimaram meus olhos. Como eles puderam? Que direito eles tinham de mexer nas minhas coisas? E onde diabos eu vou arrumar 6.000 em 3 dias? Com os dedos trêmulos, digitei a única resposta que consegui expressar: de jeito nenhum. A resposta chegou instantaneamente, como um tiro a queima-roupa. Então vaza. Você não é mais nossa filha. Assim, no meu próprio aniversário,
Fui expulsa da minha família, banida de casa. Por me recusar a financiar a quarta tentativa da minha irmã de concluir o ensino superior depois que eles roubaram e venderam minhas coisas. Passei o resto do turno no piloto automático, atendendo pedidos e servindo comida mecanicamente. Apenas um pensamento pulsava na minha cabeça. O que fazer? O que diabos eu vou fazer agora? Para onde vou agora? O que vai acontecer com minhas coisas? E como vou terminar meus estudos sem minhas anotações e pesquisas? No final do turno, enquanto pendurava meu avental, não consegui esconder minha distração. Ricardo percebeu. Bruna, tudo bem? Você parece estar no mundo da lua. Forcei um sorriso. Apenas problemas familiares, vou superar. Enquanto caminhava em direção ao meu velho Fiat Uno, comprado com meu próprio dinheiro, eu percebia. Essa era a crise mais séria da minha vida e eu precisava encontrar uma saída. Saindo do café, fui direto para a casa de Fernanda Lima, minha melhor amiga. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu dirigia pelas ruas familiares. Fernanda era meu porto seguro desde o primeiro ano do ensino médio. Ela, mais do que ninguém, entenderia o que eu estava sentindo. Bastou um olhar para que ela percebesse tudo. Oh, Bruna, ela disse, me envolvendo em um abraço. O que eles aprontaram dessa vez? Eu desabei no sofá e estendi meu celular com as mensagens para ela, minhas mãos ainda tremendo. Seu pai vendeu seu notebook? Aquele que você economizou por um ano inteiro para comprar. A voz de Fernanda transbordava incredulidade, transformando-se em raiva. E agora ele quer que você pague a faculdade da Manuela? Isso é o cúmulo da audácia. Eu apenas assenti impotente, enxugando as lágrimas que traiçoeiramente escorriam pelo meu rosto. Sempre foi assim, sussurrei, mas dessa vez eles passaram de todos os limites. Fernanda silenciosamente começou a preparar um chá enquanto eu, amassando um guardanapo nas mãos, comecei a contar a ela a interminável história do favoritismo monstruoso que reinava em minha família. Esse sistema viciado existia há muito tempo. Manuela era criança de ouro intocável, ela se safava de tudo. E de mim sempre exigiram que eu fosse independente, responsável e invisível. Lembra da minha formatura no ensino médio? Perguntei, sentindo a velha mágoa ressurgir das profundezas da minha memória. Fernanda sentiu sombriamente, lembrando-se perfeitamente daquele dia. A lembrança ainda doía na alma. Eu havia sido anunciada como a ganhadora de uma bolsa de estudos prestigiosa, e, quando eu, transbordando de orgulho, caminhava em direção ao palco, minha mãe de repente me interceptou, radiante de entusiasmo. Ela enfiou o telefone na minha cara, mostrando uma mensagem da Manuela. Ela havia sido nomeada capitã do time de líderes de torcida júnior. Minha conquista, o ápice de 4 anos de trabalho árduo, foi instantaneamente desvalorizada e ofuscada pela notícia trivial sobre minha irmã. E lembra quando eu consegui o estágio na Almeida Marketing? Continuei, as palavras jorrando de mim como uma torrente. Meus pais não puderam comparecer à recepção formal porque Manuela tinha hora marcada no cabeleireiro antes da festa de formatura. Fernanda balançou a cabeça tristemente. Lembro. E nunca consegui entender por que vocês recebiam um tratamento tão diferente. E não eram apenas as coisas grandes. Toda a minha vida era como um circo generalizado, onde Manuela podia pegar tudo o que quisesse. Meus vestidos e blusas desapareciam do armário como se nunca tivessem existido. Livros didáticos, comprados com sangue e suor, eram encontrados depois amassados debaixo da cama dela. E minha primeira câmera, um presente da minha avó, voltou da viagem dela com a lente rachada. Eu suspirei e passei as mãos pelo cabelo, como se estivesse tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Eu me matei de trabalhar em 2 empregos na faculdade, Fernanda. Em 2. E Manuela reprovou em 3 matérias porque não tinha tempo para estudar, passava o tempo todo em festas à noite. Minha voz tremia de desespero, e, no mês passado, ela bateu o 3º carro, entende? O 3º. E, em vez de ser responsabilizada por seus atos, eles compram um celular novo para ela. E eu tenho que pagar a enésima tentativa dela de entrar na faculdade. Os olhos de Fernanda se arregalaram de horror. Espera. E a sua dissertação? Toda a sua pesquisa não estava naquele notebook? A lembrança me atingiu como um tsunami, inundando-me com uma nova onda de pânico. Estava tudo lá. A dissertação na qual trabalhei por anos, os resultados da pesquisa que consumiu muito tempo, as candidaturas a empregos nas quais depositei tantas esperanças, meu portfólio, toda a minha vida. Eu enterrei meu rosto nas minhas mãos, sentindo o mundo desmoronar. Anos de trabalho,
simplesmente evaporaram. Fernanda, sem hesitar nem por um segundo, disse: "Você pode ficar aqui o tempo que precisar. O sofá é conversível e Beatriz viajou para a casa dos pais por 2 semanas." Beatriz Souza, a vizinha de Olívia, quieta e discreta, futura enfermeira, passava quase todo o tempo no estágio no hospital. "Preciso ligar para a tia Daniela", murmurei, tateando o celular com a mão trêmula. Ela sempre enxergou através dos meus pais. Daniela Oliveira, irmã do meu pai, ao contrário dele, sempre me tratou com carinho e respeito. Ela atendeu quase imediatamente. "Bruna, querida, feliz aniversário." Pelo menos alguém nesta família lembrou. Quando eu, gaguejando, contei a ela o que havia acontecido, ela nem se surpreendeu. "Francisco sempre privilegiou Manuela", ela suspirou. "Seus avós tentaram conversar com ele sobre isso há muitos anos, mas ele não ouvia ninguém." "Mas vender seus pertences e forçá-la a pagar a faculdade de Manuela é demais", eu protestei. "Eu não sei o que fazer, tia Daniela, eles me colocaram para fora de casa." A voz de Bruna tremia no telefone. "Isso estava se acumulando há anos, Bruna. Talvez seja a hora de enfrentá-los de uma vez por todas", respondeu a tia Daniela. Depois de desligar o telefone, Fernanda e eu estávamos sentadas à mesa da cozinha dela, discutindo o que fazer a seguir. "Você precisa pegar suas coisas", disse Fernanda com firmeza, "e documentar tudo." "Eu preciso de mais do que isso", respondi, e um plano começou a se formar na minha cabeça. "Eu preciso fazê-los encarar a verdade." Passamos as próximas horas, Fernanda e eu, elaborando uma estratégia. Eu voltaria para casa tarde da noite, pegaria o essencial, mas deixaria algo para que minha família percebesse como eles me trataram todos esses anos. "Você tem certeza de que quer fazer isso?", perguntou Fernanda com preocupação na voz. "Isso pode queimar todas as pontes para sempre." Eu pausei para refletir. Meu laptop passou pela minha mente, horas de trabalho que se foram. Lembrei dos milhares de dólares que meus pais pediram emprestado ao longo dos anos e nunca devolveram. Lembrei de todos os momentos em que me disseram para me sacrificar pelo bem de Manuela. "Algumas pontes precisam ser queimadas até o chão", ressoou na minha cabeça, como uma sentença. "Que eles finalmente entendam que eu não sou mais a empregada deles, não sou mais um capacho." Quase meia-noite. Os faróis do meu carro iluminaram a silhueta da casa dos meus pais na escuridão. Escuridão nas janelas, apenas no quarto de Manuela, no segundo andar, havia luz. Meu coração doeu desagradavelmente. Tentando não acordar ninguém, abri a porta silenciosamente com minha chave. A casa me recebeu com um silêncio sinistro. Tudo ali parecia estranho, como se eu não tivesse mais nenhuma relação com aquele lugar. Subindo as escadas, senti a ansiedade crescer dentro de mim. Meu quarto. A porta estava entreaberta, luz vazando pela fresta. Empurrando o ar, congelei na entrada, como se atingida por um raio. Manuela. Ela estava em frente ao meu espelho, exibindo-se descaradamente no meu amado vestido preto de coquetel, aquele que comprei para entrevistas importantes. Minhas roupas estavam jogadas na cama, como se tivessem sido reviradas. As gavetas da cômoda estavam abertas, meio vazias. "O que você está fazendo aqui?", minha voz saiu em um grito. Manuela estremeceu de surpresa, mas logo se recompôs. Com uma negligência fingida, alisou o tecido do meu vestido. "Ah, é você. Apenas experimentando o que me serve. Papai disse que você está indo embora de qualquer maneira." Seu tom indiferente, como se minha partida fosse uma bobagem, um detalhe insignificante, me explodiu por dentro. O sangue ferveu, a raiva me dominou. Tentei falar calmamente, embora por dentro tudo estivesse fervendo. "O fato de eu morar aqui não te dá o direito de mexer nas minhas coisas." Manuela deu de ombros despreocupadamente, girando graciosamente, avaliou o vestido. "Mamãe disse que eu posso pegar o que eu quiser. Você, garçonete, não precisa de roupas assim mesmo." Eu mal consegui me conter para não cuspir uma resposta venenosa. Não se tratava de roupas. Tratava-se de respeito, da violação descarada de limites, da sensação de impunidade de muitos anos. "Onde está meu laptop?", perguntei entre dentes. Manuela sorriu, como uma gata que pegou um rato. "Papai o vendeu para Walter, nosso vizinho. A filha dele está indo para a faculdade." Ela riu. "Conseguiu $1.200 por ele. Meu celular novo custou apenas 800, então fiquei com o resto." Meu laptop, que custou 2.000,
Foi vendido por mixaria para que Manuela tivesse dinheiro para se divertir, além de um celular novo. Senti náuseas de indignação. Ninguém pensou que era meu laptop, e papai não tinha o direito de vendê-lo. Manuela revirou os olhos, demonstrando desprezo com toda a sua atitude. Ah, não fique tão chateada. É apenas um laptop. E, afinal, você mora aqui de graça. Não moro mais, cortei, puxando minha velha mala de debaixo da cama. E nunca morei aqui de graça. Enquanto Manuela, com ares de aristocrata entediada, criticava cada peça do meu guarda-roupa, experimentando minhas coisas, eu, rangendo os dentes, juntava os restos da minha vida. Roupas, cosméticos, documentos importantes, fotos, tudo que tinha algum valor ia para a mala. Manuela observava esse caos com um interesse distante, como se estivesse assistindo a um reality show chamado Colapso da Vida Alheia. Então, você realmente vai pagar meus estudos? Perguntou ela descuidadamente, como se não fosse nada. Ah, papai vai ficar furioso, ela quase cantou, triunfante. Ele já prometeu à universidade que pagaria até sexta-feira. Isso soou como um raio em céu azul. Se papai prometeu pagar, por que ele está me fazendo procurar dinheiro? Manuela deu de ombros, franzindo os lábios. Ele estava falando algo sobre te ensinar responsabilidade. Ah, sim, e mais, parece que eles estão com problemas de dinheiro. Mamãe teve que devolver algumas compras na semana passada. Interessante, passou pela minha cabeça. Guardei essa informação de lado, continuando a juntar minhas coisas freneticamente, sentindo o chão sumir sob meus pés. Finalmente, Manuela, vestida com meu vestido favorito e pegando mais algumas coisinhas para sair, se retirou. Eu, impulsionada pelo desespero, comecei a agir. Cada segundo era precioso. De debaixo de uma tábua solta perto da minha mesa, retirei minha reserva intocável, $3.000 em dinheiro, que economizei por muitos anos, como um esquilo escondendo nozes do inverno faminto. Meus pais tinham o péssimo hábito de invadir minha conta bancária como se fosse um poço sem fundo, então aprendi a esconder dinheiro como um tesouro. Então, fui até o armário e peguei uma caixa que guardava meus registros meticulosamente coletados ao longo dos anos. Dentro dela, havia extratos bancários, como evidências irrefutáveis, mostrando retiradas de dinheiro que eu não havia feito, anotações detalhando empréstimos que meus pais haviam feito sem meu conhecimento, cópias de contas que eu pagava para nossa casa compartilhada, embora devesse estar economizando para minha própria vida. Estava tudo ali, um rastro de papel de abuso financeiro que começou com meu primeiro emprego aos 16 anos, como um fardo pesado que eu carregava em meus ombros frágeis. Passei a noite toda trabalhando metodicamente, como um contador conciliando débitos e créditos, organizando documentos e fazendo cópias de tudo, como se estivesse me preparando para um importante processo judicial. Às 2 da manhã, fui a uma copiadora 24 horas para imprimir as cópias finais e montar uma pasta volumosa com elas, como se estivesse reunindo provas para uma acusação. Quando voltei para casa, a casa estava em um silêncio sinistro, como se tudo estivesse paralisado à espera de uma tempestade. Olhei para o meu quarto pela última vez, como se estivesse me despedindo do passado, e então levei minha mala e minhas bolsas para o carro, pronta para fugir. Antes de sair, coloquei a pasta que havia preparado em um lugar visível na mesa da cozinha, como se estivesse deixando uma mensagem em uma garrafa, esperando que a encontrassem e a entendessem. Ela deveria ser a primeira coisa que eles viriam pela manhã, como um banho de água fria em suas cabeças. Na pasta, como uma lápide, havia um bilhete, toda a verdade sobre quem sustentava quem. Fim do jogo. Dando ré, deixando a casa dos meus pais pela última vez, senti uma tempestade de sentimentos contraditórios. Uma amargura pungente pela família que nunca foi um verdadeiro apoio, um medo gélido do desconhecido e, de repente, um gole inesperado e inebriante de liberdade. Pela primeira vez na vida, eu estava escrevendo o roteiro da minha vida. Meus olhos caíram no relógio, 4h17 da manhã. Em algumas horas, eles acordariam e encontrariam meu presente. E eu, a essa altura, estaria em segurança, na casa de Fernanda, pronta para começar do zero. Não importa o que me esperasse no futuro, eu sabia de uma coisa: nunca mais permitiria que eles, aqueles que deveriam me proteger, me pisoteassem. A pasta deixada na mesa da cozinha foi minha oferenda de despedida para uma família que por muito tempo confundiu minha bondade com obrigação. Nela, anos de documentos financeiros meticulosamente coletados. A primeira seção eram os extratos das contas bancárias, onde todos os saques não autorizados que meu pai havia feito da minha conta nos últimos 6 anos estavam destacados em vermelho. Cada movimento foi documentado,
Cada gasto foi escrupulosamente descrito, de acordo com suas próprias explicações. Crise no ninho familiar, ajuda de emergência até o pagamento. O valor total era como um abismo, $8.347. Este é o preço do meu sangue, suor e noite sem dormir, ganho no escuro, enquanto outros estudantes desfrutavam de uma juventude despreocupada. Em seguida, uma lista implacável de despesas domésticas, que pesaram sobre meus ombros desde a maioridade. Contas de luz, água, gás, recibos de supermercado, contas de reparos intermináveis em nossa casa dilapidada, tudo manchado com meu nome, como uma marca. Essas testemunhas silenciosas confirmaram. Eu paguei a maior parte, cerca de 70%, de todas as contas nos últimos 3 anos. E isso enquanto eu era estudante em tempo integral. Em média, essa servidão me custou $1.450 por mês, um preço exorbitante pelo direito de ocupar um quarto miserável em uma casa que há muito deixou de ser meu lar. Mas este foi apenas o começo do pesadelo. A terceira sessão, como um soco no estômago, revelou a amarga verdade sobre os inúmeros empréstimos que meus pais tiraram do meu orçamento já magro. O dinheiro foi para tudo, desde as aulas de dança extravagantes de Manuela até salvar os dentes podres da minha mãe e consertar interminavelmente a lata velha do meu pai. Nenhuma dessas dívidas jamais foi paga, apesar das promessas solenes, feitas com regularidade invejável. O valor total dessa traição me deixou atordoada, $15.283, drenados de mim por 6 longos anos. Mas o auge do cinismo foi a sessão 4, a razão pela qual eu comecei esta investigação dolorosa. Aqui estão os documentos relativos ao meu fundo fiduciário, que meus avós criaram para me garantir um futuro. Quando completei 18 anos, fiquei chocado ao saber que o dinheiro havia desaparecido devido às flutuações imprevisíveis do mercado. No entanto, minhas próprias investigações revelaram uma verdade terrível. Os extratos bancários mostraram implacavelmente saques sistemáticos de meus pais, que esvaziaram metodicamente a conta por vários anos. O valor total dos fundos roubados foi de $22.500. Anexei cópias dos históricos acadêmicos da minha irmã, Manuela, que meus pais esconderam cuidadosamente. Esses registros revelam um quadro sombrio. 3 programas diferentes em 3 instituições de ensino diferentes, nenhum dos quais durou mais de um semestre. Milhares de dólares foram jogados ao vento porque ninguém se atreveu a responsabilizar Manuela. Talvez a prova mais irrefutável seja a comprovação da propriedade do meu notebook. O recibo que comprova que eu adquiri sozinha, o registro da garantia em meu nome e até a apólice de seguro que fiz para ele. Também incluí uma captura de tela de modelos comparáveis na internet, demonstrando que seu valor real está mais próximo de $2.000, e não dos $1.200 pelos quais meu pai o vendeu. No final desta pasta, você encontrará 3 documentos cruciais. O primeiro é uma fatura oficial para o reembolso de todos os empréstimos não pagos, aqueles mesmos que foram feitos sem o meu conhecimento e, claro, do notebook roubado. O valor total que você me deve é de $25.830. O segundo documento é uma carta do meu amigo, Thales Rodrigues. Ele é estudante de Direito e Direito de Família é sua especialidade. Thales expôs claramente as possíveis consequências jurídicas de suas maquinações financeiras e roubo. A carta diz claramente: embora eu sinceramente espere que possamos resolver este assunto sem envolvimento externo, estou preparada para entrar com uma ação judicial se você não me der outra escolha. E, finalmente, uma cópia do boletim de ocorrência. Prestei queixa do roubo e da venda não autorizada do meu notebook. E embora eu ainda não tenha dito seu nome, pai, este boletim de ocorrência é uma confirmação oficial do que aconteceu. O bilhete anexado à pasta é curto e claro. Não manterei contato com nenhum de vocês até que todos os danos que me foram causados ao longo dos anos sejam totalmente reembolsados. Mas há algo que não pode ser colocado em uma pasta, que não pode ser expresso em números e papéis. É a dor emocional que tenho sentido ao longo dos anos, quando era considerada uma pessoa de segunda classe. Aniversários esquecidos, sucessos ignorados, a constante sensação de que os desejos de Manuela são sempre mais importantes que os meus. É por isso que exijo uma compensação, embora entenda que nenhum dinheiro pode curar essas feridas. Mas, no fundo, havia uma esperança de que a dura verdade financeira fosse um banho de água fria para eles, os forçando a ver a imagem feia de seu relacionamento comigo. Pela manhã, desabando no sofá-cama de Fernanda, arrasada moral e fisicamente, eu me perguntava quanto tempo levaria para minha família encontrar a pasta. Eles a jogariam para longe, sem querer ver a verdade? Ou talvez reconhecessem tudo o que estava escrito ali, e se distorcessem os fatos, se fazendo de vítimas?
Seja qual fosse a reação deles, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Por muito tempo, eu permiti que eles fizessem o que quisessem, engolindo ofensas e permanecendo em silêncio. Esta pasta é a minha voz, clara, documentada, que não poderá ser silenciada. Desliguei o telefone, prevendo uma enxurrada de mensagens. Por enquanto, eu só preciso dormir. O dia de amanhã será dedicado a lidar com as consequências, o momento em que minha família finalmente confrontará a verdade. Consegui pegar no sono por apenas 3 horas antes que a vibração insistente do telefone me arrancasse dos braços de Morfeu. Meio adormecida, olhei para a tela. 27 chamadas perdidas, 43 mensagens e 5 notificações de voz. Eles encontraram a pasta, murmurei para Fernanda, observando o café sendo preparado em sua minúscula cozinha. Não demorou muito, observou ela, estendendo-me uma caneca com a bebida escaldante. Você está pronta para isso? Respirei fundo. Tanto quanto é possível. A primeira mensagem de Manuela chegou às 7h14 da manhã. O que você fez? Mamãe e papai estão furiosos. Em seguida, veio uma avalanche de mensagens cada vez mais insanas. O pai está vermelho de raiva. A mãe está em lágrimas. Eles dizem que você está nos processando. Você enlouqueceu? Ligue para casa imediatamente. A voz da mãe nas mensagens de voz primeiro fervia de raiva, mas rapidamente mudou para pânico. Bruna Elizabeth Oliveira, volte imediatamente e explique-se. Como você se atreveu a deixar esses papéis difamatórios? Depois, Bruna, por favor, precisamos conversar, como família. Seu pai está desesperado. Tudo o que está nessa pasta tem uma explicação. E, finalmente, cheia de súplicas, filhinha, por favor, ligue para nós. Podemos consertar tudo. Nós te amamos. As mensagens do pai, geralmente diretas, desta vez queimavam com sua hipocrisia. Você é uma filha ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, isso é uma mentira vil e você sabe disso. Se continuar com essa vingança tola, vai se arrepender. Mas a cada hora que passava, seu tom mudava, a insinuação rastejava em suas palavras. Bruna, vamos conversar com calma. Podemos chegar a um acordo sobre o notebook. Ligue para mim agora. Mas o mais inesperado foi o telefonema da avó Eulália, mãe do meu pai. Ela raramente se envolvia em brigas familiares, sempre preferindo o papel de pacificadora. Mas desta vez, em sua voz, não havia o menor indício de paz. Bruna, é a vovó Eulália. Acabei de falar com seu pai e eu. Simplesmente não tenho palavras. Não imaginava que as coisas tinham chegado a esse ponto. Seu avô e eu estamos indo para a cidade amanhã. Não responda aos seus pais até que nós conversemos com você. Ligue para mim assim que receber esta mensagem. Uau! Fernanda exclamou ao ouvir a mensagem. A vovó Eulália parece estar furiosa. Ela nunca tomou partido antes, observei, surpresa. Ela sempre tenta apaziguar as coisas. Talvez desta vez ela não consiga esconder, Fernanda sugeriu, com preocupação na voz. Talvez o golpe tenha sido forte demais para ser ignorado. Desliguei o telefone novamente, ansiando pelo silêncio como ar fresco após um sufoco. Uma tempestade emocional me assolava, e eu precisava de uma pausa. As respostas poderiam esperar, o importante agora era me recompor. Logo, o telefone fixo tocou. Era Ricardo, meu gerente, com uma preocupação evidente na voz. Fernanda explicou a situação a ele. Sinto muito, murmurei, mas Ricardo me interrompeu imediatamente. Descanse hoje, disse ele gentilmente, mas se precisar de dinheiro, posso oferecer turnos extras a partir de amanhã. E, claro, posso te adiantar algum dinheiro. Sua bondade me atravessou como um raio de luz na escuridão, e não consegui conter as lágrimas. Obrigada, Ricardo, solucei. Estarei lá amanhã. Naquele dia, o apartamento de Fernanda se encheu de calor e apoio. Um pequeno grupo de amigos me cercou de carinho, oferecendo não apenas palavras, mas ajuda real. Jéssica Cunha, como um anjo da guarda, trouxe seu notebook reserva para que eu pudesse trabalhar. Natanael Teixeira, um estudante de ciência da computação com olhos brilhantes, se ofereceu para ajudar a restaurar os backups na nuvem do meu trabalho. Sua confiança me deu esperança. Marília Guedes apareceu como uma fada madrinha, com sacolas cheias de mantimentos e comida pronta para meu freezer vazio. Estamos com você, querida, sussurrou ela, me abraçando apertado.
Aconteça o que acontecer, sempre estaremos aqui. Naquele momento, senti profundamente quantas pessoas estavam dispostas a me apoiar, genuinamente, de todo o coração. Como isso contrastava com o comportamento da minha própria família, que repetidamente me traía. Por volta das 5 da tarde, a tia Daniela apareceu. Seu rosto exibia uma expressão de severa determinação. Acabei de vir da casa dos seus pais, disparou ela, sem perder tempo com cumprimentos. Lá é um caos total. Seu pai está furioso. Sua mãe está ligando para todo mundo, tentando implorar por dinheiro. E Manuela, só posso descrever como uma crise de identidade. O que você quer dizer? Murmurei, assustada com suas palavras. Obviamente, perceber que seus pais mentiram durante anos sobre a situação financeira de vocês pode ser muito perturbador, Daniela constatou secamente. Mas não vim por isso. Ela pegou alguns papéis de sua pasta inseparável e os colocou na mesinha de centro de Fernanda. A faculdade de Manuela foi paga há algumas semanas, informou ela. Com um fundo fiduciário que seu avô criou especificamente para vocês duas. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Um fundo fiduciário? O que é isso? Daniela fez uma careta, como se sentisse dor. Seu avô, quando você e Manuela nasceram, estabeleceu fundos fiduciários iguais para cada uma de vocês. Vocês deveriam ter sido informadas sobre isso quando completassem 18 anos, mas Francisco convenceu os administradores de que vocês eram jovens demais e não estavam prontas para lidar com tanto dinheiro. As palavras de Daniela caíram sobre mim como um soco no estômago. Então, eu tinha dinheiro para a faculdade? Dinheiro que era meu por direito? Exatamente. E o valor é muito maior do que você gastou com sua graduação atual. O fundo foi criado para cobrir os custos do ensino superior e da pós-graduação, e o restante deveria estar disponível quando você completasse 25 anos. Mas meu pai disse que eu precisava de empréstimos estudantis, sussurrei, tentando processar o que estava ouvindo. Estou me matando em 2 empregos só para não me endividar. Francisco, como administrador, controlava seus fundos fiduciários. Ele usou seu dinheiro para pagar as contas de Manuela, depois que ela gastou dela nessas tentativas infinitas e mal-sucedidas de entrar na faculdade. A magnitude da traição era inacreditável. Eles não apenas se aproveitaram descaradamente da minha disposição para trabalhar e do meu senso de dever, mas também esconderam cinicamente o dinheiro que era meu por direito. Isso pode ser corrigido, sussurrei, mal conseguindo conter o tremor na voz. Tia Daniela franziu a testa, mas um lampejo de esperança brilhou nos cantos de seus lábios. Sua avó já está cuidando disso. Ela chega amanhã com o advogado da família. Os jogos financeiros do seu pai chegaram ao fim. Quando Daniela saiu, prometendo voltar amanhã com Eulália, fiquei sentada em um silêncio ensurdecedor. Tudo era muito pior do que eu imaginava. Mas, estranhamente, isso me fortaleceu. Não se tratava apenas de pais usando um filho. Era um crime financeiro real, com sérias consequências legais. No que você está pensando? Fernanda perguntou baixinho, sentando-se ao meu lado. Estou pensando que essa pasta que deixei é apenas a ponta do iceberg, respondi, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de mim. Existem segredos maiores que precisam ser revelados. Uma semana após meu aniversário, mudei-me para o quarto de hóspedes na casa da tia Daniela. Ela insistiu para que eu não incomodasse Fernanda, e aquele canto tranquilo no subúrbio se tornou um alívio bem-vindo do caos que me cercava. Meu primo, Tiago Oliveira, filho de Daniela, que havia voltado da faculdade para as férias de primavera, imediatamente me lançou em um turbilhão de um drama familiar crescente. A coisa está feia aqui, uma verdadeira novela, declarou ele, esparramado na poltrona da sala de Daniela. O tio Francisco está tentando manter a situação sob controle, mas ninguém mais acredita nele. Segundo Tiago, minha fuga foi o catalisador que abriu uma ferida de segredos familiares de longa data. Manuela teve um ataque de fúria quando descobriu que seus pais mentiam há anos sobre a situação financeira da família. Aparentemente, eles estavam usando descaradamente o fundo fiduciário dela para cobrir as despesas da casa, depois de terem esgotado o meu. Tiago explicou que Manuela estava furiosa por ter ouvido durante anos sobre minha irresponsabilidade financeira, enquanto eles próprios estavam esbanjando dinheiro. Ela falou com você? Perguntei, incrédula que Manuela pudesse ter ficado do meu lado. Tiago balançou a cabeça negativamente. Diretamente, não, mas a avó disse que ela estava perguntando sobre você. Como você está? Onde você está morando? Acho que ela está repensando muita coisa agora.
Enquanto isso, minha mãe está ligando para todos os parentes, implorando por dinheiro, supostamente para ajudar a pobre Bruna, que fugiu de casa. O castelo de cartas que Carla construiu com tanto cuidado desmoronou em um instante, assim que os parentes começaram a comparar suas histórias contraditórias. Mas o golpe mais devastador foi a visita da avó Eulália ao meu pai. Aos 76 anos, essa mulher, cheia de determinação, apareceu na casa deles acompanhada de um advogado, exigindo contas de cada centavo dos fundos fiduciários. A vovó entrou em guerra, comentou Tiago com admiração evidente. Ela disse ao tio